Beleza. Bom, boa tarde. A ideia dessa palestra ela surgiu no ano passado. Num almoço, eu, a Bárbara e o Ricardo, eu convidei os dois para almoçar, não paguei para os dois, mas eu convidei para almoçar assim mesmo, para discutir como tinha sido a experiência da ESD com o software livre. Porque antes da pandemia, em 2017, eu ajudei a converter as máquinas do laboratório para Linux. E naquela época a gente fez uma série de... Quando eu falo a gente, eu quero dizer o GnuGraph. Faço parte de um grupo de profissionais da economia criativa, né? A maior parte de designers, mas também tem ilustradores, arquitetos. E a gente promove todo ano um encontro de software livre para oferecer palestras e cursos de graça, cada ano numa universidade diferente. E em 2018 foi aqui. Então a gente, no início de 2018, né, em 2017 eu vim dar uma palestra aqui para os professores. Em 2018 a gente converteu as máquinas e aí fez o GnuGraph aqui. E aí eu queria saber como é que estava andando, né, como é que tinha sido a experiência da ESD com o software livre desde então, somente por conta da pandemia, né, o interregno da pandemia. Então a gente foi conversar e foi aí que surgiu a ideia dessa palestra e das oficinas, né, caso vocês se interessem por elas. Enfim, então, essa aqui é a nossa... Bom, vocês conhecem, né, o Tux? É o mascotinho do Linux. A Bárbara meio que queimou minha pauta, mas deixa eu fazer uma apresentação rápida. Então, esse aí sou eu. Fotógrafo, designer, advogado. Terminei o doutorado no meio do ano passado. Sou professor do Instituto de Direito da PUC, em curso de pós-graduação em propriedade intelectual. E sou professor do Departamento de Arte e Design. Eu trabalho no direito, entre outras coisas, com perícias em propriedade intelectual, desenho industrial e direito do autor, principalmente. Bom, para chegar no software livre, eu preciso dar um contexto para vocês. Tá? Então a gente vai voltar para a década de 70. Por quê? Porque não existia computador para o público em geral na década de 70. O que se tinha na década de 70 eram coisas assim. Tá? Computadores que ocupavam salas inteiras. E eram muito caros. Então, o público em geral não tinha acesso a computador. Tinham entusiastas de informática, entusiastas de robótica, entusiastas de mecânica, de eletrônica. Né? Sempre teve nerd no mundo. Essa galera, para ter acesso a computador, eles tinham que entrar na faculdade, numa faculdade mais das top de linha dos Estados Unidos, colar num professor, fazer PIBIC, né, fazer pesquisa com um professor que tivesse envolvido com o desenvolvimento de alguma coisa, normalmente para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, para ter acesso aos computadores. Porque as universidades top, elas tinham, né, os departamentos de informática, engenharia de software e de hardware, eles tinham esses computadores em consórcio com o governo americano para desenvolvimento de pesquisas para o governo americano. Aí o pessoal colava nesses professores, fazia pesquisa com eles e aí tinha acesso às máquinas. Né? Então, um exemplo é o PDP-10, que é isso é um módulo, um módulo básico, kit básico do PDP-10. Você quer comprar para a tua casa, é isso aí que você tem que levar. Aí, para você ir dando upgrade nele, você monta essa sala inteira. O que acontecia também nessa época é que empresas que tinham um certo capital compravam PDP-10 e vendiam ou alugavam horas de computação. Então, você tinha uma empresa de contabilidade, por exemplo, você contratava um programador para passar os seus cálculos, né, os cálculos dos clientes, para o computador para fazer conferência.
né? E aí, então, você contratava X horas de programação numa dessas empresas, o cara ia lá e fazia o trabalho, e transferia as planilhas e conferia se estava tudo certinho, e devolvia. Então, existia esse tipo de serviço. Quem usou esse serviço, por exemplo, foi o Bill Gates. Então, Bill Gates é filho de família rica, tradicional do estado de Washington, né, Seattle, né, a capital. Os pais são advogados, ou eram, não sei. E ele estudava num high school bacana. Então, os pais de alguns desses alunos que tinham aptidão e interesse pela área de tecnologia se juntaram e pagaram, né, contrataram uma dessas empresas para deixar os alunos irem lá depois da aula para fuçar os computadores. E foi assim que o Bill Gates teve contato com essa máquina e começou a trabalhar com ela. Bom, enfim, em 1975 surge o primeiro computador, que é isso aqui, tá? O Altair 8800. Isso foi um computador importantíssimo. Ele não fazia quase nada. Era um chipzinho de 8 bits, o Intel 8008, e para programar você usava essas teclas aqui, essas chaves, teclas não, chaves. Então era 0 e 1, 0 e 1, 1, 1, 0, 0, e você ia inputando bit a bit a sua programação, linha a linha. Tá? E aí no final você dava o run. E aí a resposta, ele processava aquilo, e a resposta que ele dava eram esses LEDzinhos piscando. Então não só você tinha que saber escrever em binário, você tinha que saber ler em binário e rápido, porque a luz piscava rápido. Esse era o Altair. Só que existia uma demanda tão grande por computador, um desejo tão forte da galera de usar esse negócio, de ter acesso a um computador, que quando esse primeiro computador foi lançado em janeiro de 1975, foi uma febre nos Estados Unidos. Para comprar, você recortava um cupom na contracapa da Popular Mechanics e enviava para o fabricante com, se eu não me engano, $415. E aí, algumas semanas depois, você recebia uma caixa na tua casa com os componentes e o manual de instruções. E aí, com a máquina de solda, você ia lá e montava o computador. Olha a trabalheira para fazer um computador que, no final das contas, não fazia muita coisa. E isso foi suficiente para milhares de pessoas em todo o território americano encomendarem seus computadores, superando a capacidade de produção da fábrica, atrasando para burro a produção a ponto desses caras saírem das suas casas com barracas de camping e acamparem no estacionamento da fábrica, que ficava no deserto do Nevada, para aguardar o seu computador. Foi a maior convenção espontânea de RPG da história, tá? Enquanto a galera esperava. Se você pagasse $150 a mais, você recebia o computador já montado. E aí, depois de muito penar esperando o seu computador, voltar para casa e montar, soldar e fazer esse negócio funcionar, e agora, faço o que com ele? A precariedade do computador foi importante porque juntou as pessoas em grupos de discussão. Eram os clubes de computação da década de 70. O mais famoso deles foi o Homebrew Computer Club, que se reunia às quintas-feiras no auditório da Universidade de Berkeley, aceitava alunos e não alunos, então ia a garotada adolescente também para participar, e a coroa entusiasta que morava na região, enfim. E quem frequentava esse clube era o Steve Wozniak, né, o parceiro do Steve Jobs. E foi nesse clube que, no ano seguinte, em 76, eles apresentaram o Apple I. Então, o Apple I foi o primeiro computador da Apple. Você comprava, era só a placa-mãe, e aí você tinha que comprar um teclado por fora, conectar, fazer uma caixinha e conectar a televisão. Eles conseguiram vender 150 unidades. No ano seguinte, eles lançam o Apple II. Para isso, eles contratam um designer, o designer bola
esse eletrodoméstico. A cor bege foi sugestão do Steve Jobs, porque a ideia era que o computador se camuflasse no escritório. E foi uma máquina muito bem sucedida, principalmente para a época. Ele foi de 77 a 93, talvez, por ali. Em várias versões, né? Não foi só a primeira onda, eles foram evoluindo. E vendeu entre 5 e 6 milhões de unidades ao longo desses anos. Agora, e isso aqui é o início do mercado de informática. Ainda na década de 70, depois que o Apple II é lançado, outros fabricantes lançam os seus também. A Atari lança o dela, que na verdade era o console de jogos adaptado. Teve o Commodore 64, enfim, a Radio Shack lançou o computador deles, alguns outros computadores, todos computadores muito fracos, não faziam quase nada, mas que era o suficiente para a galera se exercitar, testar, escovar bit, né? Começar a aprender. O foco, isso é importante, era o hardware. Essa galera, esse mercado que surge, é um mercado que surge no seio dos entusiastas. Era a galera que se reunia nos clubes, como é o caso do Steve Jobs e do Steve Wozniak, que se juntam para fabricar alguma coisa para botar para vender, aquela coisa do espírito empreendedor americano. E era uma computação que era muito difícil. Aqui, por exemplo, você tinha que montar, efetivamente, você tinha que ter habilidade de solda para montar o computador. O Steve Jobs pensou, para cada um que tem habilidade para fazer isso, deve ter uns 100 que não tem essa habilidade, mas gostariam de ter computador. Vamos vender um computador pronto. E aí ele lança o Apple. Acontece que todos os computadores da época, eles trabalhavam em linha de texto. Não tinha interface gráfica. E o foco era desenvolvimento de hardware e um ou outro programa para funcionar nesse negócio. Então não se entendia ainda o programa de computador como sendo um produto de prateleira, algo que você pudesse vender. Se você tinha habilidade para trabalhar com um negócio desse, você tinha habilidade para fazer o seu programa. E as pessoas que trabalhavam nessa época com computador, os entusiastas que mexiam com o computador, eles próprios faziam os seus programas. E trocavam esses programas. Então, esse estabelecimento dos clubes de computação em todo o território americano, ele foi muito importante porque disseminou uma cultura de colaboração. As pessoas se reuniam para apresentar problemas, para trocar soluções. Periodicamente eram publicados newsletters, né, revistas, que eram compêndios daquilo que eles tinham discutido e dos códigos que eles tinham gerado, os tutoriais que eles tinham criado. E essas revistas eram distribuídas não só entre os membros do clube, como alguns clubes trocavam revistas entre si. Então, era muito vivo e em ebulição nessa época esse espírito colaborativo. Bom, a gente tinha dois grandes universos convivendo e basicamente ignorando um ao outro nessa época. De um lado, os entusiastas. Então, em 69 é lançado o primeiro chip de silício, o 4004. Só em 75 é lançado o primeiro computador de tampo de mesa viável, que foi o Altair. 76 o Apple I, 77 o Apple II. Em 79 tem a famosa visita do Steve Jobs ao Xerox PARC, vou falar disso em breve. E também em 79 é lançado a BBS. Então teve uma nevasca no inverno de 79 e a cidade de Chicago ficou bloqueada por 2 semanas. E aí 2 membros do clube de computação de Chicago, que a essa altura, né, 10 anos depois
já tinham filhos e coisa e tal, e essa coisa de ir toda semana para um clube já começava a ser mais um incômodo do que uma diversão. Eles falaram, cara, que coisa mais nerd do que você falar de computador usando computador? Por que a gente vai se deslocar? E aí eles inventaram uma forma dos computadores se comunicarem. Porque não existia. Cada máquina que você comprava era seu universo fechado. Não existia comunicação entre máquinas. Não existia internet. Isso foi criado em 79. E ainda assim era uma comunicação ponto a ponto. Então, eu escrevi o código da minha BBS e instalava esse programa no meu computador. E criava o programa cliente, que eu gravava nos floppy disks e distribuía para os meus colegas da escola, com o meu número de telefone. Colocava meu telefone no modem. Os meus amigos chegam em casa, carregam o disco no computador, pegam o telefone, colocam no modem e discam para minha casa. E aí, os nossos computadores conversam. Eles podem mandar texto, podem ler o que está lá. É um grupo de rede social. Na verdade, hoje em dia não tem muito mais isso. Seriam como eram os grupos do Orkut. Então, você vai lá, vê quais são as mensagens que estão lá à disposição, responde alguma mensagem, coloca coisa nova. Era assim que funcionava, mas sempre uma pessoa por vez. Uma pessoa liga, se uma outra pessoa tentar ligar vai dar sinal de ocupado, ela tem que esperar, desliga, aí ela vai lá e liga, e é assim que funcionava. Tá? Eram computadores de 16 bits. A única forma de comunicação entre as máquinas era BBS. E os sistemas eram sistemas baseados em texto. O CP/M, do qual derivou o DOS. E a Apple usava o CP/M e depois ela entrou com um sistema dela próprio, que ela chamou de System. Muito original. E ela ainda teve a cara de pau de tentar registrar esse nome. Claro que foi negado. E aí a gente tinha um outro universo, que era o universo da ciência da computação, das universidades. Mas não só das universidades. Universidades, grandes empresas do Estado e as bases militares. Então, o que acontece? Em 58, quando a União Soviética lança o Sputnik, os americanos entram em pânico. E aí eles pensam o seguinte, bom, se eles bombardearem um local-chave da nossa rede de comunicação, todas as bases militares estão surdas e mudas. Porque o sistema de comunicação era altamente hierárquico. A gente precisa de um sistema de comunicação que seja em rede, não hierárquica. E aí eles contratam as universidades para que elas desenvolvam esse negócio. Daí vem aquela distribuição de computadores que eu mencionei. E em 69 começa então, tem a primeira troca de mensagem entre dois computadores dessa rede chamada ARPANET. Em 69 também é criado o protocolo VoIP, né, voz sobre IP. Em 70, a Xerox, a empresa que faz as máquinas, né, copiadoras, ela tinha certeza que o futuro ia ser do computador. E ela tinha medo que num futuro dominado pelo computador as pessoas não precisassem mais de papel, nem de copiadora, nem de impressora. Qual a solução que ela encontra? É acabar com o business dela, né? Qual é a solução que ela encontra? Vamos dominar o futuro. Vamos criar esse futuro, vamos moldar o futuro. E aí ela vai e cria um think tank com as melhores cabeças da matemática, da engenharia e da informática dos Estados Unidos. Ela chama de Xerox, ficava na cidade de Palo Alto, ali no Vale do Silício. E essa galera começa a pensar nesse futuro da informática. Eles que desenvolvem, eles que criam, né, o mouse, a interface gráfica, o protocolo Ethernet, a linguagem de programação voltada a objeto. E já em 71 eles lançam um microcomputador parrudo, com tela, teclado, com um HD, na verdade, parecia uma frigobar, né? Aquela geladeirinha de hotel, parecia um frigobar, né? Era a CPU. Isso em 71. Em 75, essa galera aqui estava conhecendo o Altair. Em 71, o pessoal já estava trabalhando com computador com cara daquilo que a gente conhece hoje. Em 72, no âmbito da ARPANET,
é criado o protocolo de e-mail. Então, todas as pessoas que participam do desenvolvimento da ARPANET, todos os professores envolvidos nisso, já têm e-mail para se comunicar. Em 79, tem a tal visita. Por quê? Até 79, o computador era visto como uma curiosidade para os entusiastas. Tá? Não tinha muita aplicação. O microcomputador. Não estou falando dos grandes computadores, não. O microcomputador era visto como uma curiosidade que não tinha muita aplicabilidade prática. Só que em 79, 2 professores do MIT lançam a primeira planilha de cálculos eletrônica. Algo que no futuro viraria Excel da vida e tal. E a Apple compra os direitos e lança essa planilha para os seus computadores. Só. Aí, nesse momento, o mercado despertou para os computadores. Porque viu que existia razão em você botar $2.000 numa máquina, porque ela ia tornar o seu trabalhador mais eficiente. Em vez do cara passar o dia inteiro fazendo planilhas à mão, aí assim, faz a planilha projeção para o ano inteiro, plá, 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 plá. Se a inflação for de 2%, mas se for de 2,5%, puxa um outro papel, plá, 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 e fica fazendo isso. Então, aquele exército de pessoas, tudo fazendo conta na mão. No final do dia, junta tudo, vai para o subsolo tem um PDP-10, um exército de programadores, os caras vão lá, passa aquilo tudo para o computador. No dia seguinte, quando chega no trabalho, esses computadores recebem pilhas de impressão em formulário contínuo, são aquelas folhas que vão passando que nem papel higiênico, né, com picotinho, com os seus cálculos passados para o computador, corrigidos. Agora, isso é um ciclo de 24 horas. Se você coloca um computador na mesa dele e o cara em segundos faz várias projeções ali, dispensou o computador do subsolo, que é um investimento de milhões, e o que o cara precisava agora de 48 horas para fazer, ele faz em segundos. Então as empresas começam a comprar Apple. O microcomputador deixa de ser uma curiosidade de entusiasta e passa a ser uma ferramenta de trabalho. E por conta disso, o Steve Jobs é capa da Times, o homem do ano. E aí ele consegue uma visita ao Xerox PARC, que era meio tipo o Fort Knox da tecnologia. Ninguém entrava lá. Para nossa sorte, quando ele viu os ensaios de interface gráfica, ele ficou tão alucinado. E ele fala isso em entrevista, tá? Falava, né? Ele agora está que nem o Olavo de Carvalho, não fala muito. Quando ele olha aquilo, ele ficou tão alucinado que ele não viu mais nada. Não prestou atenção na internet, não prestou atenção na linguagem de programação objeto. O negócio dele foi a interface gráfica. Ele fez um acordo com a Xerox, troca de ações, mais alguma grana, prazo para a Xerox lançar o computador dela antes da Apple lançar o próprio, que foi cumprido. E aí ele passa a desenvolver a interface gráfica. Curiosamente, para ele desenvolver a interface gráfica, ele precisa que desenvolvam softwares para o sistema operacional com interface gráfica. Quem que ele contrata? O amigo dele, o Bill Gates, para fazer softwares de escritório para o computador com interface gráfica. E para isso você precisa de versões de desenvolvimento do sistema operacional para você trabalhar em cima. Quando a Apple começa a mandar as versões de desenvolvimento da interface gráfica para o Bill Gates olha para aquilo, vai à loucura. Fala, vamos fazer a nossa também. E a partir daí acaba a amizade dos dois. Por conta do Steve Jobs. O Bill Gates isso não abalou, não. O Steve Jobs ficou puto porque achou que o Bill Gates roubou a ideia dele. Como se ele não fizesse isso. E aí, então, a partir daqui, os computadores passam a ter procura. Uma procura muito maior do que de meros entusiastas. A IBM, que era a maior empresa dos Estados Unidos, Deus na Terra, né? Tem uma reunião e fala o seguinte: se a gente não entrar no mercado da microinformática, em 2, 3 anos a gente acaba.
E aí um engenheiro de Fort Lauderdale fala, chá comigo, me dá carta branca, que ano que vem a gente lança o computador. Dito e feito, em 81, eles lançam o IBM PC. Ah, faltou dizer isso aqui. Enquanto a galera lá está trabalhando com computadores de 16 bits, nesse universo aqui o pessoal está trabalhando com 2,5 megabytes de processamento. Isso explica porque esse pessoal está nem aí para aquela galera. Eles nem sabem o que está acontecendo lá no mundo entusiasta. Tá? Isso aqui estão com máquinas muito mais divertidas, muito mais interessantes. Rodando em Unix, que é um sistema de computador que é a coqueluche do mundo da informática. Todo mundo adorava esse sistema, muito ágil, muito rápido, escalonável, estável. E eles se comunicavam por computador através da ARPANET. Quer dizer, dois universos completamente distintos. Tá? E aí a gente entra na década de 80. O IBM PC, lançado em 81, vendeu... Ah, pá, pô. Demorou para aparecer. 2 milhões de unidades no primeiro ano. Lembra quantas unidades o Apple II vendeu em 15 anos de história, de 5 a 6 milhões? O IBM PC vendeu 2 em um ano. Tá? Foi uma porrada. Assim, o pessoal desceu um tacape nos Estados Unidos e pau! Revolução isso aqui. Disse que a geração IUP, que eram aqueles universitários que saíam das áreas de economia, engenharia e administração de empresas, e com 22 anos ficavam bilionários trabalhando em Wall Street, foi por conta dessas máquinas. Só que tem um detalhe. Um ano depois, já em 82, é lançado o primeiro clone do IBM PC. Para lançar tão rápido, a IBM apostou numa arquitetura nova de computador, que é a arquitetura aberta. Ela só fabricava um componente do computador, o resto ela ia no mercado comprar. Coisa que os outros não faziam. Só que, se ela faz isso, qualquer um pode ir no mercado comprar os componentes e montar a sua máquina. A diferença é justamente esse componente que a IBM criou, que é essencial para o funcionamento. Senão, você compra todos esses componentes e monta, e aquilo é um bando de ferro velho, não serve para nada. Você precisa desse componente, que é o chip BIOS. O chip BIOS a IBM protegeu. Achando que ia ter anos aí sozinho no mercado, vendendo computador a rodo. No ano seguinte, a patente do BIOS já tinha sido quebrada. Alguns ex-empregados da Xerox montaram da HP, montaram uma nova empresa chamada Compaq e lançaram o primeiro computador clone do IBM. E depois do Compaq vieram vários. Só que você compra o clone, você quer que ele funcione como o autêntico. Então você quer que as mesmas coisas que rodam nesse aqui, rodem naquele lá. Nessa época que se descobre que software dá dinheiro. E as empresas que desenvolvem software começam a fazer isso e distribuir software com licenças de uso. Vocês não são donos dos programas pelos quais vocês pagam. Né? A sua biblioteca de jogos do PlayStation não é sua. Você meramente tem autorização para jogar, por um tempo. E essa autorização pode ser revogada. Há alguns detalhes aí que a gente precisa ver com calma, mas em princípio pode. Tá? Vocês não são donos das cópias. Ah, mas eu comprei em CD, eu sou dono do CD. Sim, você é dono da bolacha do CD, você não é dono do conteúdo que está impresso nele. Tá? Então, isso, e vocês têm o quê? A licença de uso, que é aquele texto que aparece, End User License Agreement, né? Acordo de licença ao usuário final, que é um textão que ninguém nunca lê e aperta eu aceito. Quando você aperta eu aceito, você assina o contrato. Tá? E você, então,
adere aos termos daquele contrato. Então, todos os programas, então, passam a ser distribuídos com essas licenças e são altamente restritivas. Bom, aí a gente chega nesse cara aqui. Não chegou ainda. Vai chegar agora. Esse aí é o Richard Stallman. Nova-iorquino, nasceu em 71, ele vai trabalhar no MIT. Adolescente, tá? Ele estava terminando o segundo grau. Ele vai trabalhar no MIT, no Laboratório de Inteligência Artificial do MIT, ajudando a desenvolver o sistema operacional para o PDP-10 que eles tinham no laboratório. E ele passa a década de 70 inteira enfurnado no laboratório do MIT, convivendo com computadores de 2,5 megabytes e com intercâmbio cultural com outras universidades. Não tinha a menor ideia do que estava acontecendo no mercado de informática. Quando o laboratório acaba, não vou explicar por quê, no início dos anos 80, em 82, o laboratório fecha. Imagina aquela cena de filme do cara que fica preso num bunker por 30 anos, e quando ele sai é um mundo completamente diferente. É isso. Ele sai do bunker e se depara com lojas de informática vendendo computadores que você compra e você tem aqueles programas pré-instalados e acabou. E você não pode emprestar seu computador, não pode deixar que ninguém use, você não tem como compartilhar programa. Tudo aquilo que ele fazia, toda aquela liberdade, aquela colaboração que ele experimentou na década de 70 com seus pares, seus colegas de outras universidades, aquilo tudo estava morrendo. O que imperava no mercado de informática era o individualismo absoluto. Você tem direito a usar aquele software cuja licença você adquiriu, única e exclusivamente no seu computador, para você, e sob determinadas condições. Também não pode usar para qualquer coisa, não. E aí ele fica assustado com aquilo. E ele tinha dois caminhos a seguir. Ele podia se meter numa empresa de informática dessas, continuar codificando, que é o que ele gostava de fazer, ou ele podia fazer alguma coisa para tentar resgatar aquele espírito colaborativo com o qual ele tinha convivido nos anos 70. E é claro que ele escolheu a segunda opção, senão a gente não estaria aqui, né? Então, em 73, ele convida ele lança convites em 3 listas de discussão na ARPANET, né, na Telnet, perdão, na Usinet, convidando a galera. Ele fala, olha, estou desenvolvendo um sistema operacional baseado no Unix, que vai ser livre e gratuito. Aceito ajuda. Porque ele fala o seguinte, não adianta desenvolver programas que as pessoas vão poder compartilhar e desenvolver, se esses programas rodarem num sistema operacional que não dá o mesmo tipo de liberdade. Então ele resolve, vamos começar pela raiz. Vamos começar pelo sistema operacional e depois a gente vai para os programas. Ele tinha lá experiência com Unix e tinha lá experiência com o desenvolvimento do sistema operacional, que foi com quem ele tinha trabalhado há mais de 10 anos. E aí ele lança o projeto GNU. GNU é um acrônimo para GNU is not Unix. Né? Não é Unix, mas funciona como Unix. Ah, mas isso aí é violação dos direitos do detentor do Unix, que é a AT&T. Não, não é. Você pode escrever um programa que funciona exatamente igual. O que você não pode fazer é copiar linha de código. Se você não usar uma linha de código do programa do qual você está copiando, está tudo bem. Em 74 ele lança um manifesto do software livre, no qual ele descreve em 74 começa a programação, em janeiro. Ele, para isso, se demite do MIT, porque se ele ainda fosse funcionário do MIT, o MIT teria direito sobre o código do GNU. E no início do ano de 75 ele lança o manifesto, no final do ano de 75, em outubro, se não me falha a memória, ele lança a Free Software Foundation, que era uma fundação para gerir os esforços em torno do desenvolvimento do GNU. O que quer dizer isso? Receber doações, gerenciar dinheiro, fazer os contatos com os programadores, enfim, e hoje em dia, principalmente, difundir a mensagem do software livre e defender na justiça desenvolvedores de software livre que tenha o seu programa, a licença do seu programa violada por qualquer motivo.
Então, tem vários casos em que isso acontece. Bom, e o que é software livre, então? Para explicar o que é software livre, vamos começar explicando pelo que ele não é. Na verdade, não, também não é isso. O que é um software proprietário? O que quer dizer essa expressão? Software proprietário. Todo software é proprietário, sem exceção. Bom, hoje em dia a gente começa a questionar isso, mas não vou entrar nesse mérito. Mas até 2 anos atrás, todo software era proprietário. Por quê? Porque o proprietário aí se refere à propriedade intelectual. Como todo programa de computador é escrito por um ser humano, por isso que eu falei até 2 anos atrás, como todo programa de computador é escrito por um ser humano, os seres humanos que escreveram aquele programa de computador detêm o direito autoral sobre aquele programa. Então, eles são proprietários da propriedade intelectual daquele programa. E aí, esses programas são distribuídos por meio de um contrato chamado EULA, contrato de licença, né? O software livre é um programa proprietário, porque ele também é feito por seres humanos, só que os seus proprietários intelectuais redigem um contrato de licenciamento que é muito permissivo. Por quê? Porque ele respeita os direitos fundamentais do usuário de software. Então, o Stallman defende que toda pessoa que usa software tem certos direitos que devem ser respeitados. Então, a liberdade para utilizar o programa como desejado para qualquer propósito, a liberdade para estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades, a liberdade para redistribuir cópias de modo a ajudar seu próximo, e a liberdade para aperfeiçoar o programa e liberar os aperfeiçoamentos de modo que a comunidade se beneficie. Então, o GNU foi o primeiro sistema operacional que não foi desenvolvido por uma determinante técnica ou por uma determinante econômica. Ele foi desenvolvido para atender a comunidade. Vamos dar uma olhadinha aqui. Liberdade zero. Liberdade para utilizar o programa como desejado e para qualquer propósito. Tá? As licenças restritivas, elas não autorizam você a utilizar o seu programa para qualquer propósito. Se você usa o Fusion da Autodesk, por exemplo, e, portanto, você usa a nuvem da Autodesk para armazenar os seus projetos, e você faz um personagem, você modela um personagem, sei lá, citar um amigo, exemplo de um amigo meu que fez o Zé Carioca. Faz o Zé Carioca e deixa ele salvo na nuvem da Autodesk. Se o algoritmo da Autodesk percebe que tem ali a propriedade intelectual de outro, no caso do Zé Carioca, ele pode simplesmente acabar com a sua conta e com todo o conteúdo que está nela sem te avisar. E lamba. Por quê? Porque você não tem o direito de usar o programa deles para fazer algo que fira o direito autoral de outro. Ainda que você possa. Alguém aqui está proibido de fazer um desenho do Zé Carioca, por acaso? Você não pode vender, mas você pode fazer. Você não pode treinar as suas habilidades de modelador fazendo personagens do mundo Marvel, do mundo DC, o que seja. Tá? Então, nem todo programa autoriza certos usos. O que se defende é que é a sua experiência de informática no seu computador, portanto, você pode fazer o que você quiser. Tá? Só que você ter a liberdade para utilizar o seu programa para qualquer propósito, como você quiser, ela tem 2 vertentes, a vertente negativa e a vertente positiva. A vertente negativa é você impedir que o programa faça coisas que você não gostaria que ele fizesse. Como, por exemplo, monitorar o que você está fazendo na sua máquina, dele ter spyware e fazer listas do que você utiliza, do que você usa, do que você tem instalado no seu computador para mandar para a matriz. Ou, por exemplo, usar o processamento ocioso da sua máquina para ficar minerando Bitcoin para terceiros. Né? E, por outro lado, você tem que ter, para exercitar a liberdade zero, você tem que ter o direito de fazer qualquer coisa com aquele programa. E, muitas vezes, isso requer que você altere aquele programa. Portanto, você tem que
ter a liberdade para estudar como o programa funciona, para poder adaptá-lo. Alguém aqui lembra de um programa chamado Kazaa? Sério? Você nunca usou Kazaa? O Napster você lembra? Napster não? Ah, que isso, gente, pô. Pois é. O Kazaa era um programa peer-to-peer, você liberava uma pasta da sua máquina com arquivos, as outras pessoas liberavam das suas e era possível ficar trocando arquivo. Então era o que a gente usava para ficar trocando música. Música, vídeo, foto, essas coisas. Quem lançou isso foi o Napster. Foi o primeiro. O Kazaa foi um programa análogo ao Napster que era mais leve, era mais rápido, era interessante. Só que a gente não sabia que enquanto o Kazaa fazia isso, enquanto você está usando lá o Kazaa para fazer transferência de dados, o Kazaa aproveitava o processamento da sua máquina para processar dados para empresas de terceiros. Então, a forma da empresa que desenvolveu o Kazaa ganhar dinheiro era vendendo processamento para os outros. Então, vamos lá. Um estúdio de Hollywood quer fazer uma animação. Precisa renderizar aquela animação, mas ele não tem um rendering farm. O que ele faz? Contrata o Kazaa, manda os pacotes para o Kazaa distribui para as máquinas vão processando, e depois ele monta aquilo tudo e manda de volta para o estúdio já renderizado. Tá? Esse é o princípio. E isso funciona para qualquer área. Só que nenhum usuário sabia disso. Por quê? Porque o Kazaa era software proprietário, você não tinha acesso, você não tinha como estudar o código. Um cara descobriu, analisando o tráfego na máquina dele, e aí ele escreveu o Kazaa Lite, que era a mesma coisa do Kazaa, só que sem esse componente. Então, é necessário que você tenha acesso ao código fonte, famoso código fonte, que deu tanto problema nos últimos anos, que ninguém sabia o que era, mesmo assim dava problema. Você tem que ter acesso ao código fonte para poder estudar o que aquele programa está fazendo. Para poder identificar essas maracutaias que podem estar embutidas no código e eliminar. Ou para implementar coisas para fazer o programa funcionar da forma como você queria. Agora, no mundo software livre, como o código está aberto para qualquer um, não tem como uma pessoa embutir um malware, um spyware num programa, porque o resto da comunidade vai ver aquele trecho de código e vai tirar. E ainda vai punir o engraçadinho. E aqui eu faço um parênteses, antes que eu esqueça. Quem quiser experimentar os programas e for utilizar o sistema do Bill Gates, né, nas suas máquinas, pobres coitados, não baixe esses programas da loja de aplicativos da Microsoft. Tá? Vai no site do desenvolvedor. Ah, eu queria experimentar o GIMP. Tem o GIMP para baixar da loja de aplicativos da Microsoft. Não baixa. Vai no gimp.org e baixa de lá. Por quê? Como o código do GIMP é livre, qualquer pessoa pode baixar aquele código e compilar. E pode baixar o código, embutir coisa no código e compilar e distribuir chamando de GIMP. E ninguém vai saber. Ninguém da comunidade sabe quem é o cara que colocou os programas na loja da Microsoft. Ele está cobrando R$30, da última vez que eu vi, já tem alguns anos, por cada um desses programas que são gratuitos. E a gente não sabe o que tem no código. Ele pode ter embutido alguma coisa. Ou não, pode ser o código, ele baixou do programa, do site e colocou lá. Pelo sim, pelo não, se você for no site do desenvolvedor, você está seguro que está baixando o programa direitinho. Então, nunca baixem software livre do site da loja de aplicativos da Microsoft. Vai no site do desenvolvedor. Mas, enfim, então, no software livre, embora, apesar dos desenvolvedores não incluírem códigos maliciosos, eles erram. Qualquer pessoa erra. E o seu programa pode ter bug. Só que como o código é aberto, qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta, com acesso à internet, pode chegar lá e consertar aquele bug. Então é importante que o código esteja disponível e que você tenha a liberdade de estudar esse código para poder descobrir essas coisas. Tá? E você pode melhorar o programa. Então imagina, você começou a usar
Photoshop há um tempão, e tem uma função que você sempre quis. Ah, na próxima versão vem. Não vem. Aí você compra a próxima versão e não vem. Aí você escreve uma carta para a Adobe. Aí, bom, agora na próxima vem. Não vem. Você paga lá mais R$2.000 e não vem. Aí você junta uma galera amiga, pô, vamos fazer um abaixo-assinado. Aí você manda um abaixo-assinado para lá. Agora, com certeza, na próxima versão vem e continua não vindo. Existe um custo de escolha do que você vai fazer no programa. Uma Adobe, para implementar aquela modificação que você está pedindo, um pluginzinho que você está querendo há anos, vai precisar alocar programadores para desenvolver aquilo. Programadores que poderiam estar trabalhando no desenvolvimento da próxima versão do software. Ou então ela vai ter que contratar mais gente. Então isso é dinheiro. Então não é uma meia dúzia da ralé do Brasil que vai convencer o primeiro mundo a mexer em alguma coisa. Mas, sabe aquele cara brancazedo com a cara cheia de espinha, óculos fundo de garrafa que mora no seu prédio que você nunca viu com uma namorada? E provavelmente é programador. Vá lá e bate na casa dele. Aí você vira assim, bicho, tu manja de C? O cara, porra, manjo. Vem cá. Aí você vai para tua casa, abre o GIMP para ele, olha só, tem esse programa aqui, programa de edição de imagem, e eu estou querendo muito algo que faça assim. Será que você consegue fazer? Pô, o pelinho do braço dele vai até arrepiar. Opa, uma quest. Ele vai pegar e vai fazer. 2 dias depois o cara chega com um negócio implementado para você, você tem uma versão novinha do GIMP com aquele negócio implementado e mais. Você pode pegar aquele código e subir para a comunidade. Sobe para o site. Os desenvolvedores vão olhar. Se tiver ok, aquilo vai ser distribuído para todo mundo na próxima versão. Então, uma das grandes vantagens do software livre, pelo fato do código estar disponível para qualquer um, é que qualquer pessoa pode implementar qualquer coisa, desde que aquela coisa funcione. Claro. E aí você se beneficia de programadores ao redor do mundo com os mais diferentes níveis de conhecimento e as mais diferentes culturas para desenvolver aquele programa. E quando a gente fala de cultura, a gente não leva muito em consideração o quão importante a cultura é para o desenvolvimento de software. Mas hoje a gente está vivendo justamente os problemas decorrentes disso. Essas big techs que dominam o noticiário e as nossas vidas são todas desenvolvidas por homens brancos de meia idade do Vale do Silício. Qual é o tipo de background, de modelo mental que essas pessoas estão embutindo naqueles códigos? E aí não é difícil responder. Por exemplo, nos Estados Unidos, tem um programa que está sendo utilizado para fazer o risco de recidiva de criminosos. O que é isso? Ele cria um fator para dizer qual é o risco daquela pessoa cometer um novo crime quando ela for libertada. E isso o juiz usa esse fator na dosimetria da pena. Então tem um exemplo de dois caras que foram presos, um negro e um branco. Os dois já tinham cometido delitos menores antes e foram presos novamente, né, foram detidos novamente, só que o branco tinha cometido um crime com arma de fogo. E recebeu uma pena 10 vezes menor do que o negro. Por quê? Porque esse software ele leva em consideração, além da etnia, o bairro onde mora, os índices de violência da região, que são todas elementos que são incutidos no código por aqueles programadores brancos de meia idade do Vale do Silício. Por que que... Vocês devem ter visto agora que tem câmeras, uns postezinhos verdes com as câmeras, estão começando a ser espalhados pela cidade. Isso é da prefeitura. Isso é para reconhecimento facial e para detectar crime cometido dentro de carro. Por que que as câmeras erram tanto, de reconhecimento facial erram tanto?
E por que elas erram tanto especificamente com negros? Porque o banco de dados utilizados para treinar o algoritmo dessas câmeras é majoritariamente branco. Quem tem Netflix, assista ao documentário Coded Bias. Fala exatamente dessas questões. Então, a cultura é muito importante para o desenvolvimento de software. E claro, só contar um caso anedótico rápido, antes da gente passar adiante. Quando a gente fala de malware dentro dos programas, né, programas proprietários, que a gente não tem como saber que eles estão lá, a Microsoft, o Windows, ele tem backdoor. Começa daí. O que é backdoor? Backdoor é uma forma do desenvolvedor acessar a sua máquina remotamente. Foi uma técnica desenvolvida nos anos 70, porque o programador é preguiçoso e não queria ir para cá, se deslocar para fazer a manutenção, então ele fazia remotamente pelo telefone. Microsoft tem backdoor. Tá? A prova disso foi em 2007, a atualização do sistema. Na verdade, não foi atualização do sistema, foi atualização do Windows Update. Todo mundo que tinha um Windows naquela época, amanheceu num determinado dia e o seu computador tinha sido atualizado. São 4 DLLs que foram substituídas. Não interessa qual a configuração você tinha deixado o seu Windows Update, porque o Windows Update tem 4. Verifique se tem alguma coisa baixa e instale. Verifique se tem alguma atualização baixa, mas não instala. Essa é a mais estúpida de todas, porque você já gastou banda e espaço em disco baixando o negócio. Então instala logo essa porcaria. Verifique se tem alguma coisa para baixar e se você quiser, você instala ou não. E a última, não faça nada, que é o desligado. Mesmo quem estava com o Windows Update desligado, teve o seu Windows Update atualizado. Como isso é possível? Porque tem backdoor. Tá? Outro que tem backdoor é o Kindle. Em 2009, em julho de 2009, quem estava lendo 1980... Legal aqui é com 1984. Não podia ter sido com outro livro, não. Tinha que ser com 1984. Quem estava lendo esse livro no Kindle, de uma determinada editora, acordou, vou continuar lendo, não estava lá. Ué, deu bug no sistema, né? Aí vai na loja, no computador, entra na conta, não está lá. E você está com crédito no valor que você pagou pelo Kindle, pelo livro. O que tinha acontecido? Essa edição do Kindle estava sendo distribuída por uma editora australiana que detinha os direitos para a versão impressa do 1984. Mas ela não tinha contratado versão eletrônica. E contratos de licença, eles têm que ser específicos. Se você é fotógrafo e faz uma foto para outdoor, ela não pode sair em BuzzDoor. BuzzDoor é do vidro do ônibus. Se aparecer no BuzzDoor, você vai em cima das pessoas. Tem que ter um aditivo no contrato. E mais dinheiro, lógico. Então, ele é muito específico. Só tinha autorização para a versão impressa. Quando a detentora dos direitos do George Orwell, que é uma editora inglesa, descobriu, processou a editora australiana e a Amazon. E o que a Amazon fez? Em vez de tirar só o item da loja, que é apagar um link, basicamente, entrou em cada Kindle que tinha e pegou de volta. Você chega em casa, seu sofá sumiu. E na mesinha de lado tem um cartãozinho verde com um vale compras. Aí você liga para baixo. Ô Zé, qual foi? Sei não, doutor. Parou um caminhão verde aqui. Desceram uns caras de macacão verde, entraram na tua casa, levaram o sofá embora e deixaram o negócio para você. Não faço ideia. Basicamente, o que a Amazon fez. Tá. Por quê? Porque tem backdoor. E por último, que eu esqueci de mencionar, a liberdade 2, que é a liberdade para redistribuir cópias. Então vamos lá, você está na tua casa, mexendo num programa, jogando um joguinho,
E aquele amigo teu que é teu vizinho, saca que tu tem um vizinho que é teu amigo desde que vocês usavam fraldas? Então as casas de vocês nem trancam porta, né? A porta do corredor fica aberta, o corredor é área comum dos dois, chega e vai para a casa de um, de outro. Não dá nem bom dia, né? Já vai entrando. Você está lá concentrado no seu computador, o cara chega por trás, olha aquilo. Porra, que maneiro, me arruma uma cópia. Pronto. Você está diante de um dilema. Porque o programa que você está usando é um programa proprietário. E você, por conta da licença, não pode redistribuir cópias daquele programa. Isso é pirataria. Artigo 184 do Código Penal. E aí? Você quebra o contrato que você estabeleceu com o desenvolvedor daquele programa e dá uma cópia para o teu amigo, ou você fere o teu amigo, que é um cara gente boa, boa praça, nunca fez mal a ninguém, e não dá a cópia para ele. Bom, o Stallman, diante desse dilema, ele fala o seguinte, ó, entre dois males, a gente tenta ir pelo menor dos males. O menor dos males é você romper o contrato e ajudar o seu amigo. Tem uma série de filigranas jurídicas, inclusive, aí que apoiam essa decisão. Mas, enfim, não vamos entrar nisso. Agora, essa é a postura do desenvolvedor de software proprietário. Tá? Ele propõe, quer dizer, você tem, diante de um dilema desses, você tem 3 possibilidades de nunca se encontrar nessa posição. A primeira delas, não use computador. Se você não tiver computador, seus amigos nunca vão pedir para você um software, porque você não tem. A segunda delas aliás, há de convir que cada vez mais difícil não ter computador, né? A segunda delas é não tem amigos. Porque se você não tiver amigo, não vai ter quem peça para você uma cópia daquele programa que você não pode distribuir. Essa eu já acho mais tranquila. A terceira é, use software livre. Porque se você usar software livre, não só você pode, como você é convidado a distribuir para a maior quantidade de gente possível aquele programa. Tá? Agora, essa liberdade de... Ah, bom, eu esqueci desse detalhe. A licença, esse conjunto de liberdades, como é que chama? A música, inspiraram a licença de uso do software livre, que é a GPL, GNU Public License, que hoje se encontra na terceira versão, que é chamada de copyleft, né, numa brincadeira com copyright. Tá? Bom, essa característica do código ser aberto e qualquer pessoa poder mexer no código nos leva ao princípio da cauda longa. O que é isso? Vocês já repararam quando vocês vão em loja, passeia no shopping, tem uma loja lá do determinado nicho, sei lá, hip chic, por exemplo. Toda loja hip chic, no mesmo período, vende mais ou menos as mesmas coisas. Né? Uma copia o estilo da outra, os produtos são mais ou menos... Até que uma inova, lança uma nova coleção, as outras todas vêm a reboque e copiam. É assim que funciona, certo? E nenhuma, de uma hora para outra, lança um negócio muito revolucionário. Né? Tenta sempre se manter mais ou menos naquele nicho. Por quê? Isso aqui é o gráfico da quantidade versus a variedade de produtos. Quando você tem uma loja física, você tem um determinado volume de estoque no qual você pode colocar os produtos. Só que você paga por esse volume. Você está pagando IPTU, você está pagando aluguel de shopping, você está pagando luz, você está pagando funcionários, aquilo tem um custo. Então, o seu objetivo é que os produtos que você coloque naquele estoque fiquem o menor tempo possível. Você tem uma alta rotatividade. Porque você tem mais produtos ajudando a pagar aquele espaço. Por isso, as lojas elas são tímidas. Tá? Elas se borram de medo de não vender. Então, elas trabalham com pouca variedade,
no ponto da curva em que elas vendem mais. A receita delas é a área embaixo do gráfico. Tá? Se você tem uma loja de, sei lá, bonecas, e você coloca, você como uma pessoa que é estudiosa de bonecas, você viaja pelo mundo e pega bonecas da Polinésia, de uma tribo nômade da Mongólia, de não sei o quê, e essas são bonecas que vão ficar encalhadas muito tempo, ocupando espaço e gerando custo. Se você vende online, é o caso da Amazon, a Amazon ela funciona simplesmente como um ponto de contato entre o produtor e o vendedor. Ela oferece o link, né, aquela estrutura para anunciar, e a pessoa, você entra em contato e compra diretamente do cara, que tem inclusive o custo de envio. Então, se você descobre aquela boneca dessa tribo nômade na Mongólia, está no catálogo da Amazon e você faz uma compra, essa compra vai pingar aqui, ó. Mas como a Amazon não teve custo, ela só ganha o dinheiro disso aqui. Então, por limitar, né, por abranger um contingente virtual muito grande, ela tem a liberdade de oferecer a maior quantidade e variedade possível de produtos sem custo ou com custo muito baixo. E ela ganha em toda a extensão da curva. Por mais variados que sejam os produtos e por mais que eles vendam pouco, por serem muito exóticos. Essa é a lógica do software. O software proprietário, ele tem que trabalhar naquilo que ajuda ele a ser vendido. Tudo que vocês fazem no Photoshop há 10 anos, continua sendo feito hoje. A única coisa que muda é que agora, coisas que você demandava 10 minutos fazendo com 3 ferramentas diferentes, na versão seguinte o Photoshop cria um botão que faz aquelas 3 coisas numa tacada só. Te poupa tempo. Mas de profundamente inovador, nada. O Photoshop está pronto há 15 anos e de lá para cá é mudança de interface, é uma coisinha ou outra a mais, nada muito sério. Por quê? Ele está operando aqui. Ele quer vender. Aquele abaixo-assinado daquela função que você está pedindo há não sei quanto tempo está aqui. Não interessa a ele. Não ajuda a vender. É só gasto. O software livre opera em toda a curva. Porque não tem custo. Você acha aquele amigo teu que mora no teu prédio, passa a quest para ele, ele está fazendo alteração aqui, ó. Essa alteração só incrementa. Então você opera em toda a cauda. Por isso que software livre ele é mais estável, mais eficiente, maior curva de desenvolvimento, claro que proporcionalmente à demanda por aquele programa, né? Assim, se o programa, por exemplo, o Blender já estava em alta antes de ganhar o Oscar, agora então mais ainda. Por que o Blender já era muito procurado pela indústria de jogos e cinema há anos nos Estados Unidos? Não só porque ele é muito bom, e ele é um canivete suíço, ele não faz só modelagem, ele faz modelagem, animação, a modelagem é poligonal, ele faz sculpting, ele faz textura, ele faz renderização, ele faz tudo isso muito bem. E não é pelo fato de ele ser gratuito, que para essas empresas tanto faz. O custo para elas é irrelevante, elas ganham muito dinheiro. Mas ele tem código livre, ele é software livre. Então as empresas podem contratar programadores para desenvolver ferramentas específicas para o pipeline, para o jeito delas trabalharem. E elas fazem isso. Elas fazem isso e elas devolvem para o código do Blender, para a comunidade, aquilo que elas desenvolveram. Isso é histórico no Blender. Então, é lógico que um programa que está em alta vai ter mais gente interessada em preencher a cauda longa. Um programa que está esquecido, não despertou tanto interesse ainda, vai ter menos gente, né? Natural. E aí, algo absolutamente importante, que é o vendor lock-in. O que é vendor lock-in?
O vendor lock-in é o aprisionamento do mercado. Então, os desenvolvedores de software proprietário, eles utilizam de artifícios para não apenas prender o público, atrelá-los aos seus programas, como ainda por cima aumentar a demanda por esses programas. E eles fazem isso por meio da proibição à interoperabilidade. Essa é uma das ferramentas. E para isso a gente precisa entender o que é o arquivo de trabalho. Então, esse aqui é o GIMP com um arquivo aberto. E aí vocês podem ver as várias camadas aqui necessárias para fazer essa imagem. Isso é um arquivo de imagem que aceita várias camadas, com efeitos e coisa e tal, no formato do GIMP. O Photoshop tem o dele, que é o PSD. PSD. Que é o PSD. Também um formato de imagem que aceita várias camadas, aceita efeitos. Tá? Agora, esse arquivo, tanto o Photoshop, o arquivo PSD, quanto esse arquivo XCF, eles são arquivos que a gente chama de arquivos de salvaguarda de estado. O que é isso? Ele salva o estado do programa quando você desliga o programa. Porque aí permite que 2 dias depois você abra o programa e continue de onde parou. Então ele mantém as coisas separadas para que você continue trabalhando. Esses arquivos, eles não servem para você mandar, por exemplo, para uma revista para imprimir. É mais fácil ver isso com filme, né? Editor de vídeo. O arquivo equivalente para edição de vídeo, com todas as trilhas separadas, os efeitos, não adianta que você não toca ele num DVD. Você tem que gerar um arquivo a partir dele apropriado para ser tocado no DVD. Aqui você tem que gerar um arquivo a partir dele apropriado para ser mandado para onde seja o destino dele. Esses arquivos de salvaguarda são chamados arquivos de trabalho. Todo programa tem o seu arquivo de trabalho. Esse arquivo de trabalho, ele pode ser, aliás, no caso da nossa área, que faz parte da economia criativa, os arquivos de trabalho normalmente são muito pesados. Eles têm uma quantidade de informação muito grande. Então é mais eficiente que eles sejam compilados como se fossem programas. Tá? Então eles são distribuídos de forma binária, maioria. Se está na forma binária, a gente não tem como acessar, só através do programa. Isso não impede, no entanto, que as especificações necessárias para gerar esse programa, ou os trechos de código necessários para gerar esse programa, não, esse arquivo, sejam públicas. Para que você que desenvolve um outro programa, utilize o mesmo formato no seu programa. Ou para que pessoas que trabalham com Photoshop possam usar o seu programa para abrir aquele arquivo, mexer um pouquinho e voltar para o Photoshop. Ou abrir no GIMP aquele arquivo e voltar depois para outro programa. Essa capacidade de você pegar um arquivo e usar em programas diferentes daqueles no qual aquele arquivo foi gerado é que se chama interoperabilidade. Os desenvolvedores de software proprietário, eles impedem artificialmente a interoperabilidade. Talvez não artificialmente, porque afinal de contas é o código ali e tal. Mas eles evitam que você possa ter acesso àquilo que permita que seja interoperável o arquivo, para forçar as pessoas a se manterem fiéis àquele programa. Então, vamos lá, se você quer entrar numa empresa e a empresa fala, você precisa ter o Photoshop para trabalhar aqui, como o arquivo do Photoshop não é interoperável, você vai ter que ter o Photoshop, senão você não trabalha lá. Se você faz um grupo na faculdade com 3, 4 pessoas, cada uma com um programa diferente, só uma vai poder trabalhar em cima daquele arquivo. Os outros só vão poder dar palpite. Não vai ter como o arquivo circular. Tá? Isso é feito de propósito. E isso é típico do software proprietário. O software livre não tem esse problema, porque as especificações elas são abertas. Qualquer pessoa pode pegar e fazer um programa que leia e manipule esses arquivos a qualquer momento.
E o mesmo vale para a preservação do arquivo legado. O que é o arquivo legado? É aquele arquivo que não funciona mais, é o arquivo antigo. O seu arquivo PSD de 3 anos atrás, ou 2, 3 versões do programa atrás, eles não abrem mais na versão mais nova do programa. E aí você faz o que com aquele arquivo? Daqui a 10 anos, alguém chega para, pô, vamos fazer uma exposição daquelas imagens que você fazia, era bonitona, isso aqui, você deixou tudo salvo em PSD no seu, sei lá o que, HD, nuvem, qualquer coisa. 10 anos. Aí você vai abrir no Photoshop de daqui a 10 anos, ele nem identifica aquele negócio. Não abre mais. E aí? Faz o quê? Vocês concordam que cada vez mais a produção de arte depende de computador? No século XIX era tela, estátua, mármore, bronze. Agora, hoje em dia, é cada vez mais computador, né? Diferentes formas de arte, todas com computador. Não estou dizendo que não tenha os outros métodos, mas o computador está cada vez mais presente, certo? O que faz a cultura de um país não é esse somatório de arte que é produzida pelos seus. O que vai acontecer daqui a 20, 30 anos com essa quantidade de arte sendo produzida de forma eletrônica? Quando elas não forem mais lidas por nenhum programa, porque foram feitas em arquivos proprietários que dependem de um determinado programa, que ainda por cima não é produzido no Brasil. Aliás, produzido por uma empresa que anda e caga para a porcaria do Brasil, a não ser na hora de cobrar a fatura. Vai fazer o quê? O que acontece com a arte? O que acontece com a cultura desse país? Então, como é que você, daqui a 20, 30 anos, acessa um arquivo que foi salvo lá atrás? Um título de propriedade de terra, da fazenda, da sua família, sei lá, do sítio. No cartório eletrônico, daqui a 30 anos tem uma disputa e você precisa acessar. Você vai conseguir acessar? Vai, porque nesse caso esse arquivo está salvo no formato PDF, que apesar de ter sido desenvolvido pela Adobe, é um formato aberto. As especificações são públicas e tem lá o ISO delas. Então qualquer desenvolvedor, a qualquer momento, pode desenvolver um programa que leia aquele formato, mesmo que seja um formato de 10 anos atrás. Tá? O programa de edição de vídeo, vou mostrar os programas para vocês. O programa de edição de vídeo KDE Live, por exemplo, eu fui abrir um vídeo do Diet, só para fazer uma captura de tela para botar na tese, porque ele tinha várias camadas e tal, para fazer essa explicação. Só que é um arquivo de 2020. E eu fui abrir em 2024. Quer dizer, 4 anos. Aí apareceu isso aqui. Então, olha que interessante. Para que eu não perca o arquivo, o próprio programa atualiza aquele arquivo para ser usado na versão mais nova. E mesmo assim, ele mantém uma cópia do original, caso haja alguma modificação. O que é isso? Isso é respeito com o usuário. O Darktable, que eu também vou mostrar para vocês, que é um programa de processamento de imagem, que evolui com o tempo, vai criando novos módulos e tal, ele não tira do código nenhum módulo que já tenha saído de uso. Ele continua lá. Por quê? Para o caso de você tentar abrir uma imagem de 6, 7, 8, 10 anos atrás, que utilizou determinado módulo que já não é mais usado pelo software, como o código ainda faz parte do software, aquela imagem vai abrir corretinha, sem problema nenhum. O que é isso? Respeito com o usuário. Bom, chegamos no famoso Linus Torvalds. A Bárbara estava falando, foi a Bárbara que falou do GitHub, né? Mais cedo, falou não sei o que, alguma coisa do GitHub. Olha quem fez o Git. Olha o pai da criança. E é engraçado, né? Que hoje em dia ele é mais famoso pelo Git do que pelo Linux. Por quê? Porque todo mundo, inclusive a Microsoft, usa o Git. Bom, a Microsoft também usa Linux, mas enfim.
Aliás, a Microsoft é uma das empresas que mais dá dinheiro para o Linux. Mais que ela, a IBM. Mas a Microsoft é uma grande contribuidora do Linux. Bom, esse cara, Linus Torvalds, era um estudante de informática, estava se formando em 92. Não, minto, em 90. Adorava o projeto GNU. O projeto GNU foi sendo desenvolvido. Desde 84, começa a programação, ele começa a ser desenvolvido. Só que eles vão comendo pelas beiradas. Eles vão fazendo todos os componentes que são necessários para um sistema operacional, mas faltava o motor da criança. Motor, que é o chamado kernel, ou kernel, ele é uma camada de software que faz o link entre os componentes de hardware e aquilo que o sistema pede. Tá? Então faltava isso. Ah, quer dizer então que ninguém usava o GNU? Não, usava, só que com kernel emprestado de outros sistemas. A ideia do Stallman até, acho que agora ele abandonou, era fazer o microkernel, que é assim, é o santo graal dos kernels. Em vez de você ter um programa, você tem um conjunto de microprogramas trocando dados em alta velocidade. Seria muito mais eficiente. O problema é que para debugar esse negócio é um inferno, porque eles trocam dados em alta velocidade. Até você descobrir qual foi o ponto que deu pau, então ele é muito difícil de ser feito. Então eles começaram a mexer no microkernel e a coisa não ia para frente, não foi nunca para frente, até hoje não foi. E o Linus Torvalds estava se formando em Helsinki. E aí ele posta uma mensagem para a galera, gente, eu vou, como meu TCC, eu vou fazer um kernelzinho baseado no Knoppix, que é por sua vez, um kernel baseado no Unix, só que para rodar em disquete. Nada profissional como o GNU, não. Uma coisa assim, uma coisinha básica, simples, mas me digam aí o que vocês acham que seria interessante que ele tivesse. E aí a galera dá umas dicas, ele vai lá e escreve, passa, né, se forma, aí ele pega aquele código e vai levar lá na informática da universidade dele para deixar à disposição para a galera. Chega lá, olha, tá aqui, queria deixar esse código aí para quem quiser baixar, brincar com ele, numa boa, não sei o quê. Aí o cara, legal, muito bacana, vamos criar aqui uma pasta. Qual é o seu nome mesmo? É Linus. Aí, Linus. Ah, que legal. O que é que você tá, esse negócio aí? Ah, isso aqui é um kernelzinho baseado no Unix. Ah, é no Unix? Aí ele apaga o S e coloca o X. Porque tem uma regra não escrita de que coisas baseadas no Unix recebem um X no final. Nascia aí o Linux. E a tônica do Linus Torvalds sempre foi essa, de você ter o eterno beta. O Richard Stallman, apesar do código livre, o método de programação do Stallman é mais tradicional. Programa, testa. Tá ok? Lança. É meio tipo a Blue Origin. Sabe, do pirocão que levou a Katy Perry para o espaço agora? Do Bezos? Pois é. Testa, estilo NASA, né? Testa, 10 anos testando, aí lança um. Aí um parafuso tremeu, desce o bicho, mais 10 anos para localizar o parafuso e apertar. Esse é o estilo Stallman. O estilo Linus, não. É escrever o código, lança para a galera testar e brincar. É estilo Starlink não, SpaceX, né? SpaceX, lá do malucão, né? O Mussolini americano. Faz saudação romana. Que lança, que o negócio explode, legal, muito dado, vamos lá. Aí lança de novo, explode de novo, mais dado, vamos lá. E vai aperfeiçoando enquanto está fazendo. Isso é o eterno beta. Esse cara que entrou com essa ideia. Tá? Então a galera baixa o código, mexe no código, joga mais código, joga para cima. Ele vai lá, testa, tá ok, publica com essa nova versão. Aí o pessoal baixa, mexe, e essa mecânica de funcionamento fez com que o Linux disparasse em termos de linhas de código. Isso em 90. Em 92, alguém contrabandeia um disquete com Linux para os Estados Unidos. Chega lá, testa com o GNU. Perfeito. Parece que foram feitos um para o outro. E aí o GNU se funde ao Linux e a gente tem o sistema GNU Linux, que é o que a gente usa até hoje. Em 94, eu acho, já com a internet, né, a web começando a decolar nos Estados Unidos, a bombar,
é lançado um servidor web chamado Apache. Foi o primeiro servidor web a permitir mais de um site na mesma instalação, na mesma CPU. E isso foi uau para as empresas que vendiam hospedagem, porque barateava enormemente a infraestrutura delas. Não tinha que ter 30 computadores para 30 clientes, você tinha um computador para 30 clientes. Com um detalhe, servidor gratuito de software aberto, que rodava a linguagem PHP gratuita, software aberto, com um banco de dados MySQL gratuito, software livre. No sistema Linux, gratuito, software livre. Então você tinha a arquitetura LAMP, Linux, Apache, MySQL, PHP. Tudo livre, gratuita, e que por ser livre permitia que o pessoal entrasse no código e tunasse aquele negócio para ficar com a melhor configuração possível. Até hoje, 75% da infraestrutura da internet é formada pelo LAMP. Só não é mais MySQL, é MongoDB. Mas é a mesma coisa. Quer dizer, não, Mongo não, é o MongoDB? Acho que é o MongoDB que é o sucessor do MySQL. Não, minto, a MariaDB. Sabia que não era o Mongo. MariaDB é um fork do MySQL. Então, a grande contribuição do Linux foi do Linus Torvalds foi o kernel Linux e a metodologia que depois foi batizada de metodologia Bazar. Aliás, quem tiver interesse, excelente paper, vocês acham na internet, A Catedral e o Bazar. Esqueci, Richard Reynolds, eu acho que é Richard o primeiro nome. Ele era um programador, ele é malucão, tá? Que ficou impressionado, ele falava, ninguém acreditava que esse negócio podia dar certo. Porque a informática até então era profundamente hierárquica. Chefe, subchefe, mas não sei o quê, divisão por equipe, dá ordem, programa só aquilo que foi mandado. E de repente você tem um negócio que está aberto, qualquer um pode pegar, qualquer um pode fazer, é super horizontalizado. Falou, não, isso não vai dar certo, como é que vai ter controle de qualidade, como é que esse negócio vai funcionar? E funcionou muito bem e funcionou melhor do que o método anterior. Aí ele vai, pesquisa isso e escreve esse paper chamado A Catedral e o Bazar. Foi a Catedral e o Bazar que salvou a Netscape. Vocês sabem o que é a Netscape? Dói no peito, né? O primeiro grande navegador da internet foi o Netscape Navigator. Foi o que salvou a Netscape da bancarrota em 2008. Reunião de acionistas, um deles puxa o Catedral e o Bazar, distribui para a galera e falou, está aí a solução. E aí o que eles fazem? Eles abrem o código do Netscape, põem uma grana numa fundação para gerenciar e entrega para a comunidade desenvolver. A comunidade que era entusiasta do Netscape abraça aquele código, desenvolve, você tem o melhor navegador e a Netscape vai lá e pega as implementações e joga no seu navegador. Qual é esse navegador? Firefox. Então foi assim que nasceu o Firefox. A fundação é a Mozilla. Bom, se o Linux é livre, se ele respeita as 4 liberdades, qualquer um pode pegar o Linux, mexer, implementar coisa, mudar de nome e lançar como um novo Linux. Hoje tem mais de 7.000 distribuições diferentes de Linux. 3 muito famosas são a SUSE, alemã, a Red Hat americana e a Debian, que eu não tenho certeza de onde é. A Red Hat ela é corporativa, cara. A licença da Red Hat é cara, mas é aquele sistema. Você pegou o telefone, porque deu um pau, o técnico da Red Hat materializa do teu lado. E só sai dali com o bicho consertado. Você tem computa. É para a corporação, o computador não pode parar. A Debian é um projeto enorme, é o maior projeto de Linux hoje no planeta. E não tem 1 centavo de empresa nenhuma, de doação de nada. É totalmente voluntário. Debian é de Débora e Ian, o nome dos filhos do cara que criou o negócio.
Ele é o maior hoje porque é a maior quantidade de desdobramentos, né, de sistemas operacionais baseados no Debian, é o maior que tem, mais do que o Red Hat e o SUSE. A Red Hat tem um modelo de negócio parecido com a Mozilla. Então ela mantém o Fedora, que é uma versão livre e gratuita. A galera que é entusiasta do Fedora e do Red Hat, eles mexem no Fedora e o Red Hat vai lá e pega as implementações e aproveita. O nome disso é crowdsourcing. Tá? É você reduzir o seu custo de produção com galera de graça, basicamente. E a maior distribuição ainda é, hoje, derivada do Debian, e a maior do mundo hoje ainda é o Ubuntu. Ubuntu, que é uma palavra que, inclusive, está razoavelmente na moda no Brasil, né? Que quer dizer eu sou porque somos. Né? Eu me entendo enquanto não tem uma tradução literal, mas eu me entendo enquanto parte de um coletivo. E se você for reparar de fato, o que é essa logomarca? O que quer dizer isso aqui? 3 pessoas de mãos dadas. Tá? Por quê? Um sistema operacional voltado para o usuário final. Totalmente gratuito. A cada 6 meses sai uma versão inteiramente nova. Aliás, depois de amanhã sai a de abril, desse semestre. Quer dizer que eu vou ter uma Páscoa divertida, formatando a máquina e trocando o sistema. Eu faço de 6 em 6 meses. E foi o primeiro sistema operacional Linux que já vinha com todas as ferramentas de acessibilidade disponíveis no momento que você colocava o CD na máquina. Por voz, enfim. Que mais? Desenvolveu uma ferramenta de tradução, então foi a primeira distribuição Linux traduzida na maior quantidade de idiomas. Você, quando coloca, já vai para o seu idioma. E aí todos os programas que rodam já estão traduzidos para o idioma também. Se você usar uma língua que lê da direita para a esquerda, ele flipa o sistema. Né? Você pode instalar em Klingon, pode instalar em Esperanto, em latim. Só não tem élfico. Pois é, a galera do Tolkien está meio devagar. Não são muito afeitos à informática. Isso é coisa mais da galera de Star Trek. E o próprio Ubuntu tem Ubuntu tem um exército de distribuições que derivam dele. E ele tem os seus próprios sabores. Né? Então, o Ubuntu ele usa a interface Gnome, que é a que eu uso, eu adoro essa interface, mas você tem também o KDE, o Kubuntu com a interface KDE, Xubuntu com a XFCE, que é uma interface mais leve, o Lubuntu, que é LX alguma coisa, que é uma interface para computadores antigos, bem velhinhos, ele roda, tá? Super leve. O Ubuntu Studio, que usa a interface XFCE, mas ele é voltado para a produção da nossa área, então ele vem com todas as ferramentas. Eu quero trabalhar com vídeo, ele instala tudo e configura para produção de vídeo. Quero trabalhar com produção gráfica, põe tudo, por aí vai. Então, na hora de instalar, você escolhe os pacotes que você quer. Quero música, instala os pacotes. O Edubuntu, que ele é distribuído em 2 versões, a versão professor, que é um servidor, e a versão aluno, que é para os computadores dos alunos. Então, o computador do aluno ele dá boot pela máquina do professor, não precisa ter HD. E aí barateia o custo da máquina para a escola pública. O Mate, que usa a versão Ubuntu, a versão Gnome da família anterior, da família 2. Isso aqui é o Bud, que é só uma outra interface bacaninha. Isso aqui é o Cinnamon, que é a interface do Mint, que é o que está instalado nas máquinas aqui. Esse aqui é o Killing, que é para o mercado chinês. O cara não é bobo nem nada, né? E a última é o Unity, que é uma versão antiga Era uma proposta antiga do Ubuntu de ter um ecossistema em torno da interface gráfica para laptop, televisão, celular, tablet e outros aparelhos. Mas, como eles entraram muito tarde, o mercado já estava dominado pelo Android, o custo de entrada era muito alto.
Aí eles abandonaram e foram para o GNOME. E derivados da família Ubuntu, você tem o Linux Mint, que usa a interface Cinnamon, que é era o que pelo menos estava instalado nos laboratórios. E o Pop! OS, que é o meu próximo sistema, vai substituir o Ubuntu. Mantido pela System 76, e é uma empresa que hoje está com a mesma energia e mesma vontade de inovar que a empresa que desenvolveu o Ubuntu tinha há 6, 7, 10 anos. Mas que foi deixando para lá porque ela começou a entrar muito no mercado corporativo de IoT, de servidores, aí foi deixando meio que o desktop de lado. Então, isso aqui é o próximo. Ele está só terminando de desenvolver a interface gráfica dele, própria. E aí ele usa o Ubuntu como base. Rapidinho, vantagens em utilizar programas livres. Na maior parte deles são programas gratuitos. Não quer dizer que ele tenha que ser gratuito, tá? Ele pode ser gratuito. Então, se você encontrar um programa livre que não é gratuito, não está errado. O que não quer dizer que você não possa ter acesso ao código-fonte, baixar e compilar. Você também não vai estar errado. Porque se ele é software livre, ele tem que ter o código à disposição para você baixar se quiser. Então é uma forma de você, não quero assinar esse programa, vai baixa o código-fonte, compila. Problema teu, roda na tua máquina. Agora, pelo fato de ser gratuito, diminui o custo para quem quer montar uma máquina. E com um detalhe, como são sistemas muito mais leves, você com 8 GB roda qualquer programa gráfico na sua máquina. Com 16, o bichinho voa. Com 32, o seu Windows é capenga. Então você precisa de uma máquina muito mais cara para rodar qualquer coisa no Windows, inclusive o próprio sistema, do que você precisa para rodar Linux. Isso é uma máquina de 19 com i7 e com uma placa de vídeo NVIDIA X320, que se vocês forem procurar na internet, vocês vão ver que bosta que é. Eu rodo tudo da Steam nele. Não preciso falar mais nada, né? As licenças são livres, isso quer dizer que você pode entrar no código e modificar. Agora, imagina uma aula em que você não apenas aprende o software gráfico, como você modifica o software gráfico. Você entra em contato com o desenvolvedor. O cara participa, como a Bárbara participou, por teleconferência, da avaliação do trabalho, ou então de aulas de aconselhamento. A galera do GNUGraph, a gente conhece os desenvolvedores todos. Já trouxe esses caras para uma conferência lá na PUC. Esse fim de semana eu estava falando com um deles, o João, que é desenvolvedor do GIMP, que eu entrei em contato com ele e falei, pô, saiu o GIMP 3.0, não está lá o que eu queria. Ele, o que era mesmo? Eu falei, isso aqui. Vou ver se eu aproveito o fim de semana para fazer isso. Estou mesmo querendo desenvolver alguma coisa para o GIMP 3. Eu fiquei meio tímido de entrar em contato com ele para perguntar se ele fez, apesar de a gente ser amigo, mas é porque rolou uma treta semana passada no Facebook entre eu e um outro cara do GNUGraph, que provavelmente vai ver esse vídeo, que é muito amigo meu chapa, muito querido, mas a gente meio que tretou porque ele está fazendo desenho com estilo Ghibli, essas coisas. E assim, eu caguei, o problema não é esse. A nossa discussão foi em torno do mercado de trabalho a partir dessas ferramentas de IA. Que eu acho que vai para um caminho, ele acha que vai para outro. E a gente não chegou num consenso e ficou tretando. E esse amigo meu, que é desenvolvedor, meio que colou na do outro sutilmente, aí eu fiquei meio tímido de perguntar para ele. E aí, fez? Né? Então, vou dar mais um tempo. Mas provavelmente fez. Mas olha que barato. Quer dizer, você tem uma aula, por exemplo, de desenvolvimento de interface de software, aula de UX. E efetivamente alterar um software desse, para torná-lo mais eficiente para a gente, que é designer. Em contato com o desenvolvedor. Vai fazer isso com qualquer outro programa. Então, lá, liberdade para editar o código, liberdade para redistribuir, isso a gente já falou, o que mais? Contato direto com os desenvolvedores, acabei de falar. Aliás, se você não conhece também, entra no site dos caras, sempre tem um contato para um Mirk, ou para um Discord, entra lá e bate. Os caras sempre são receptivos. Outras vantagens, não tem vírus.
Quer dizer, não tem é forte, até pode ser que tenha, mas aqui o sistema, a arquitetura do sistema é tal que ele é todo separado, cada área precisa de uma permissão diferente, então acaba isolando. Então, se você tem um servidor web na sua máquina, como eu tenho nessa, para desenvolver, eu tenho um Apache rodando aqui. E se eu estou conectado à internet, o servidor está rodando, alguém pode entrar. Mas se entrar, ele vai ficar preso naquele container. Ele não consegue se espalhar para o resto da máquina, porque o tipo de permissão é diferente. Então, assim, vírus é muito difícil. Que realmente faça alguma coisa com Linux. Então, para vocês terem uma ideia, no Windows são 15 mil vírus novos por ano. O Windows XP SP2, SP2 foi o update de segurança. Introduziu uma série de ferramentas de segurança. Você, com uma máquina virgem, com o Windows XP SP2, colocava na internet, eram 45 minutos do tempo médio para ele ser infectado pelo primeiro vírus. Linux, 800 vírus em 33 anos. Não dói no bolso? Demandas e bugs são atendidos. A curva de desenvolvimento é mais acentuada. Lançamentos são mais frequentes. Né? Esse sistema operacional de 6 em 6 meses tem um sistema inteiro novo. Quer dizer, não inteiro novo, um sistema novo com novas ferramentas. Maior estabilidade, justamente porque os bugs vão sendo tratados o tempo todo. Tem o suporte da comunidade. Eu nunca tive uma dúvida que não fosse sanada em pouco tempo. Não é nem que fosse assim, que eu tivesse que perguntar e alguém responder. Quando eu entrava com a dúvida, alguém já tinha tido aquela dúvida e já tinha sido respondida. Então é muito fácil você matar dúvidas na internet. E sobrevida a computadores antigos, foi aquilo que eu falei, ele é muito leve. E se mesmo assim o seu computador for muito antigo e você não conseguir rodar o Ubuntu porque ele precisa de mais memória, põe no Ubuntu. Puta, mas meu computador é um 486, não vai rodar o Ubuntu. Tá legal, então coloca o Puppy Linux, aí vai rodar. Cara, nego rodou Linux num PDF, vocês viram isso? Nego instalou e rodou o Linux num PDF. O outro num Tamagotchi, o outro rodou numa batata. A brincadeira dos caras é ficar fazendo esse tipo de coisa. Então, você acha que não vai rodar num computador dos anos 80? Claro que vai. Não sofre degradação. Ah, isso é interessante. O Windows, já reparou que a cada dia que passa, o seu computador vai ficando cada vez mais lento? Porque a arquitetura do Linux, do Windows, ela funciona dessa forma. Ela vai juntando coisas, principalmente no arquivo de registro, que tem que ser carregadas e ela vai ficando pesada. Você, de 6 em 6 meses, de 3 em 3 seria o ideal, você teria que reformatar a máquina. Tá? Aqui não. A velocidade do seu segundo boot vai ser a velocidade dele para o resto do tempo que você tiver com o sistema na máquina. Por que segundo boot? Porque no primeiro boot ele ainda dá umas instaladinhas de algumas coisas. Né? Então, a partir do segundo boot, rapidinho. Sem precisar mexer na BIOS, colocar como é que é aquele fast boot, né? Não sei o quê, nada disso. Ah, sim, milhares de programas, a maior parte gratuita. Ah, foi direto, foi mal. Aquela coisa de loja de aplicativo, quem inventou foi o Linux. O resto da galera foi atrás. Tá? Então você baixa tudo na hora. Então vamos lá, alguns programas. Esse aqui é o Darktable, isso é um programa de processamento de imagem RAW, a imagem bruta da máquina fotográfica. Essa interface de seleção de imagens, que a gente chama de, está lá em cima, de mesa de luz. E aqui a interface de edição, propriamente dita. Então aqui estão os módulos, a gente mexe nos módulos para tratar a imagem. Aqui o GIMP. Então esse aqui é um exercício de demonstração que eu passo do GIMP, que é pegar esse anjo, recortar da imagem, jogar nesse fundo e deixar o programa tingir a estátua. Tá? É um programa de edição de imagem super poderoso.
Agora, tá vendo que são janelas flutuantes? Isso aqui é um remanescente do Unix. O Unix tinha essa lógica. Só que a galera chorona do Windows começou a reclamar, eu quero janela única, eu quero janela única. Resultado, hoje em dia você instala o GIMP, ele primeiro abre como janela única. Aí eu vou lá e clico para desfazer a janela única, para ficar assim, que é muito melhor para trabalhar. Mas a gente entende, a galera do Windows é chata mesmo. Esse é o Krita. Então, o GIMP e o Krita fazem a mesma coisa. Os dois são editores de imagem e são programas de ilustração digital. Acontece que o GIMP é muito mais voltado para edição de imagem e o Krita, para não concorrer com o GIMP, porque o GIMP já tinha mais história, ele focou mais em ilustração. Super poderoso. Eu tenho alguns amigos que fazem parte do Gnograph que trabalham no mercado como ilustradores utilizando o Krita. Bom, desenho vetorial Inkscape, que desenha no formato SVG, que é o formato de desenho vetorial web, né, linguagem XML. Aliás, eu conheço um dos desenvolvedores do Inkscape, é um baiano. Aliás, a comunidade de Inkscape na Bahia é muito forte. Ele desenha no código. E tem namorada. E é bonita, que eu conheço. Mais impressionante ainda. O cara uma vez mostrou uns relógios que ele fez, ele desenhou no código, usou JavaScript para animar, para fazer a programação, e tem namorado. É o Valécio. O Scribus. Scribus é um programa de digitalização, diagramação. Aliás, foi no Scribus que eu fiz a diagramação dessa versão da minha tese. Olha lá. 300 e tantas páginas diagramadas nele, com notas de rodapé, imagens. Faz a capa, faz tudo. Claro, não imprime, né? Isso aí é a gente que imprime. Mas enfim. Aqui. Sou fã. Acho uma delícia trabalhar com ele. O Blender, né, que é um canivete suíço. Aqui ele está com... Eu separei modelagem de escultura, que aqui é modelagem hard poly, né, que é essa linhas retas, né, durona. E tem a escultura 3D, que é o estilo ZBrush. Paramétrico, vocês têm aí o SolidWorks, né, em algumas máquinas. O FreeCAD é sensacional. E ele tem também, aqui, como é que fica? Aqui, ó, nesse seletor, você muda a workstation, né? Com o que você está fazendo no momento. Então aqui você está modelando a peça. Aí você tem uma outra que é desenho paramétrico, desenho com tipo planta baixa. Você tem uma outra que é para fazer teste de esforço. Tem uma outra que é para fazer teste de temperatura. Sim, outra que é para gerar planta baixa, enfim. Muito, muito, muito bom. Parte dos desenvolvedores do FreeCAD são ex-engenheiros do... esse que eu falei, qual é o que vocês têm aqui? Esqueci agora. SolidWorks. Aqui o Kdenlive. Kdenlive. Aliás, vocês já ouviram falar do DaVinci Resolve, né? Que é um editor de vídeo freemium. Se você quiser exportar em 4K, você tem que pagar a licença. Não tem, então, algumas funções do programa, só pagando a assinatura. Aqui você exporta em 4K de graça, tá? Essa é a interface de edição do vídeo. Aqui é a interface de edição de áudio. Efeitos especiais. E aqui controle de cor, né? Masterização da cor. Então, assim, é um programa que absolutamente não deixa nada a dever. É super profissional.
E muito gostoso de trabalhar com ele também, super tranquilo. Para fazer a composição, você tem o Natron, né? Então, o que seria na Adobe seria o After Effects. Trabalha com o sistema de noise. Né? Isso é algo que eu ainda tenho que desvendar. A composição de vídeo. Ah, já foi. Esse eu não sabia como chamar, Digital Audio Workstation. Né? Sei lá, não fiquei sem saber como traduzir. É um DAW, né? Isso aqui é o seguinte, isso aqui você monta um estúdio inteiro de gravação, edição, mixagem só com esse programa. Ele controla a mesa física, você pluga os instrumentos, você pode plugar essas caixas de efeito, né, esses gabinetes de efeito, profissionais, gratuitos ou pagos, enfim. É uma puta ferramenta profissional de estúdio e é totalmente gratuita. Agora, se você quiser uma coisa mais simples para fazer edição de áudio, né, principalmente de gravação, podcast, essas coisas, né? Aí você tem o Audacity, que é o editor de áudio mais usado no planeta. Inclusive, se você assistir aquele... como é que é o nome? Lembra de um filme de terror que ele é todo gravado com a câmera de segurança da casa? Atividade Paranormal. O primeirão tem uma cena que o marido está ouvindo o áudio do que a câmera captou nesse programa. Aliás, principalmente na televisão ou no cinema, muitas vezes o que vocês estão vendo como tela, já parece aquelas telas hacker, várias janelas abrindo e fechando, não sei o quê, janela de texto, normalmente é Linux, porque aí não tem que pagar royalty. Ah, bom, era isso. Se quiser me adicionar no Telegram, Micolândia para vocês, se quiserem acompanhar lá, tem uns tutoriaizinhos também, quem quiser brincar com Linux. E e-mail, se alguém quiser conversar alguma coisa, enfim. Pergunta, se alguém tiver alguma pergunta. Antes que comece a próxima aula. Software, vou começar aqui com pergunta, mas depois o pessoal pode dar continuidade. A parte de software acho que interessa bastante, porque o pessoal está começando, tem a galera do primeiro ano, então já começa também a entrar na carreira, já pensando na lógica do software livre e com alguns softwares em mãos, que a gente depois pode estar aqui, pode fazer formação, treinamento. Software de animação, tem algum assim que você indica? Sabia que eu estava esquecendo alguma coisa. Tem. 2D, né? Pois o Blender é para animação 3D e 2D, mas você tem também o Pencil. O Pencil ele controla o webcam para você fazer stop motion. Ele tem linha do tempo, onion skin e você desenha. Ele tem as telas em branco para você desenhar, ou você pode também fazer captura de tela. Lembra muito o Muan nesse sentido, né? E ele tem a linha do tempo e tem o onion skin também para você ver transparências, né? Para desenhar. Tem um outro também que é o Synfig Studio, que também é de animação, que é baseado no GIMP, é um fork do GIMP para animação, mas esse eu nunca me inteirei muito dele não, mas já é um programa antigo, imagino que esteja bem maduro. Assim, eu recomendaria o Pencil. Tá? E bobeira minha, devia estar aí o slide dele, eu esqueci.